Olá, meus alunos, vamos lá caminhar nos nossos assuntos dentro do livro. Nós vamos entrar agora no nosso Brasil, certo, meus alunos? Sobre o período muito importante da história do Brasil, que foi o regime militar. O período começou em 1864, foi até 1885, ou seja, 21 anos durou o governo militar. E alguns presidentes passaram por esse período, como Castelo Branco, Médici, Costa e Silva, Ernesto Geisel, Figueiredo. Pelo menos uns 5 presidentes passaram nesse período de regime militar. Vamos ver como aconteceu esse período na nossa história. Muito importante para a gente entender hoje a nossa democracia no Brasil, tá bom? Dizendo ser necessário livrar o país da ameaça comunista e estabelecer a hierarquia e a ordem, um grupo formado por civis e militares derrubou o presidente João Goulart entre março e abril de 64. Veja bem, o Brasil tinha um presidente que era João Goulart, o conhecido Jango. Assim ele era chamado, Jango, que era Jean de João e Go de Goulart. Então, quando você vê o presidente Jango, você vai ver que é João Goulart. Ele era conhecido assim. Então, os militares, insatisfeitos com o governo de João Goulart, criaram um movimento de que o Brasil estava sendo atacado por comunistas e que deveria se tirar aquele presidente para estabelecer a ordem e a lei no país, não é? Isso foi o que eles alegaram, certo? Se essa era a realidade do país, aí não podemos dizer com certeza, mas que eles alegaram isso, como até hoje se alega essa questão de comunismo no Brasil. E aí o que acontece? Se levantaram militares e civis e depuseram ou tiraram do cargo o presidente que estava no país, João Goulart. Isso em 1964, entre março e abril. E eles colocaram no poder o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Castelo Branco foi o primeiro presidente militar no Brasil que assumiu em 64, certo? Tinha início assim o regime militar, que como eu falei, 21 anos, de 64 para 85. 21 anos durou. Logo nos primeiros dias de abril, o regime militar perseguiu e prendeu estudantes, certo? Jornalistas e políticos ligados ao governo anterior. E atacou organizações que o apoiavam, como por exemplo a UNE, União Nacional dos Estudantes. Quando o regime militar tomou conta do Brasil, muita gente se levantou, não aceitando esse sistema, não é? E aí, entre eles, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, se levantou e aí eles começaram a prender jornalistas, a imprensa mesmo, o regime militar não aceitava que se divulgasse todo tipo de coisa deles. E aí aconteceu isso. Logo de início eles já mostraram para que vieram, né? Certo? Então, o regime militar no Brasil, tá? Deixa eu voltar aqui. O regime militar no Brasil, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então aqui, para que funcionasse o regime militar, eles criaram alguns atos institucionais, os chamados AI. AI é atos institucionais. Então, o que era um ato institucional? Ao mesmo tempo que faziam uso da violência, os militares procuraram dar uma aparência de legalidade ao novo regime, certo? Ou seja, eles disseram, vamos criar leis porque para o povo não achar que nós estamos sendo ditadores, tá? Então vamos agir dentro da lei. E aí criaram os AIs. AI, letra A e letra I. Os AIs, que foram atos institucionais, as iniciais de ato institucional. Foram pelo menos 5 AIs. O AI1, o AI2, o AI3, o AI4 e o AI5. Certo? Então, esse ato constitucional, o que é? Uma medida como força de lei imposta por um governo sem que a população, o poder legislativo e o judiciário tenham sido consultados. Ok? Aí você já vê que foi um governo ditador, porque fazia lei sem que os deputados, senadores soubessem, sem que o povo soubesse e até o próprio judiciário soubesse, né? E aí você se lembra que
olhando nas turmas anteriores, você estudou isso na 8ª série, de que o poder executivo, legislativo e judiciário foram criados lá na época de Dom Pedro I. E nós estamos aqui já lá na frente, no século XX, né? Então, para você ter uma ideia. Então, aqui, olha, o que o ato institucional fazia? Vamos logo ver aqui o AI-1. O AI-1 foi de 9 de abril de 64, logo que, né, Castelo Branco assumiu o governo. O AI-1 decidiu o quê? Permitiu ao presidente suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Camarada se levantasse contra e tudo, o presidente podia suspender os direitos políticos dele e não podia se candidatar a nada, pelo menos durante 10 anos. Autorizava caçar mandatos de parlamentares. Caçar quer dizer tirar do poder, né? Perder os direitos de deputado. É caçar, ok? Estabelecia as eleições para presidente da República indireta. Ou seja, o povo não podia votar para eleger um presidente. Era dentro do colégio eleitoral deles ali, indicava um e colocava. No dia seguinte, os militares divulgaram a lista dos 100 primeiros cidadãos que tiveram seus direitos políticos suspensos. Então eles criaram essa lei e já colocaram em vigor. Entre esses 100 que tiveram os direitos cassados, estavam o ex-presidente Jânio Quadros João Goulart, ou seja, Jânio Quadros assumiu, João Goulart substituiu ele, e depois João Goulart caiu no regime militar. Então esses dois últimos presidentes foram os primeiros a perder seus direitos políticos. E também o então governador de Pernambuco, Miguel Arraes, tão conhecido aqui em Pernambuco, em Recife, faz muito tempo que Miguel Arraes morreu, e o deputado federal Leonel Brizola, que foi, né, governador do Rio de Janeiro e governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, também já morto, não é? Então, esse regime militar caçou o direito de muita gente na área política. E vamos ver um pouquinho que no governo do primeiro presidente do Brasil, né, ele endureceu muito e baixou o ato institucional 2, o AI-2. O que o AI-2 decidiu, meus alunos? O AI-2 extinguiu todos os partidos políticos que tinha no Brasil e criou apenas 2 partidos. Que partidos eram esses? A Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. A Arena se acabou, mas o MDB até hoje está aí no meio dos partidos políticos do Brasil. Antes era PMDB, tirou o P, voltou para o MDB de novo, certo? No ano seguinte, o governo limitou ainda mais a participação dos cidadãos, criando o AI-3. O que foi que o AI-3 decidiu? Que estabelecia eleições indiretas para governadores. Ou seja, o povo, além de não poder eleger o presidente, também agora não podiam eleger os governadores, certo? Estes, por sua vez, nomeariam os prefeitos, certo? Então, o povo não podia nem votar em governador e nem podia votar em prefeito, certo? Os cidadãos perdiam o direito de escolher os seus governantes. O AI-3 trouxe essa decisão para o povo naquela época. Veja como era a situação. Aí o governo achou por pouco e baixou o AI-4. O que o AI-4 trouxe? Ele reabriu o Congresso, que estava fechado, não é, pelos governos militares, para que aprovasse uma segunda Constituição do Brasil. Que segunda Constituição foi essa? Foi a Constituição de janeiro de 1967, não é? Na verdade, terceira. Teve uma outra antes ainda, que foi a de 1934. Então foi a terceira Constituição, não a segunda, né? E essa Constituição ampliava os poderes do presidente da República e restringia o direito de greve, certo? Então o povo não podia fazer greve, tá? E ainda o presidente do Brasil, né, Castelo Branco, decretou 2 leis autoritárias nesse tempo. A primeira foi a lei da imprensa, que colocava censura para que a imprensa não pudesse falar tudo o que tinha que falar, não apresentar ao povo
as coisas erradas que estavam sendo feitas. Então elas foram cesseadas de falar dentro desse governo, né? E a outra lei foi a Lei da Segurança Nacional, que dava à Justiça Militar o direito de julgar os crimes de subversão que eles entendiam que era comício, reunião política. O povo não podia se reunir politicamente, não podia fazer comício, não podia fazer ato público, que eles estavam lá em cima, tá? Agora, o mais terrível e o pior dos atos institucionais, o AI-5, certo? O AI-5, gente, já foi em 1967, já no governo de Arthur da Costa e Silva, né? Castelo Branco havia morrido, Costa e Silva assumiu o governo em 67, outro general militar. E aí, o AI-5 foi o mais opressivo de todos da ditadura militar. Pelo AI-5, o presidente da República passava a ter o poder de quê? No AI-5. Primeiro, fechar o Congresso Nacional quando ele quisesse, certo? Fazer leis e ordenar a intervenção dos estados e municípios. Ele mandava até nos estados e municípios também. Caçar políticos eleitos pelo povo. O povo elegia lá um deputado, senador, ele podia caçar, tirar o cidadão de lá, se ele não fosse com a cara, alguma coisa desse tipo. Demitir, transferir e aposentar funcionário público, certo? Funcionário público, às vezes concursado, tudo lá, ele tinha o poder de demitir, transferir, aposentar, para não ver mais aquele funcionário ali. Decretar estado de sítio. O que é um estado de sítio? É simplesmente prender todo mundo, ou seja, botar uma lei que ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer nada, tem que ficar tudo calado, né? Todo mundo sendo vigiado para não poder se rebelar contra o governo instalado, ok? Suspender o direito de habeas corpus aos acusados de crime contra a segurança nacional. Se alguém fosse acusado de crime contra o governo, contra os militares, eles podiam suspender o habeas corpus. E eu vou mostrar para vocês o que é habeas corpus, né? Tá aqui, olha. Recurso jurídico que protege o cidadão de ser preso ou agredido em razão de abuso de poder ou legalidade. E o que é estado de sítio? Situação no qual são estabelecidas restrições à liberdade do cidadão, que eu falei ainda agora. Você fica preso, não dentro de uma prisão, mas no local onde você está, você mora, você não pode fazer nada, porque está debaixo dos olhos das autoridades. Você tem que aceitar aquelas coisas, certo ou errado, você vai ter que aceitar, certo? Por meio de suspensão de alguns direitos constitucionais. Você perde seus direitos que você havia adquirido, né? Então, com base no AI-5, o governo militar fechou o Congresso, na época de Costa e Silva, cassou o mandato de centenas de políticos e prendeu milhares de pessoas de oposição em todo o país. Então veja que o regime militar, nos decretos dos AIs, não é, foram terríveis. Esse AI-5 perseguiu muita gente, matou muita gente, humilhou muita gente. Esse AI-5 é uma página que tem que ser virada da história do Brasil, certo? Então esse regime militar continuou assim até o seu fim em 1985, quando terminou o mandato do último presidente militar, que foi João Batista Figueiredo, e o Brasil teve um governo civil, que não era militar, que foi José Sarney, que assumiu o governo naquele tempo, ok? Então, terminando, né, eu quero passar para vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu quero passar para vocês a atividade, tá certo? Atividade. Deixa aqui. Não, deixa eu ver aqui, atos institucionais, deixa eu botar aqui a atividade para vocês. Eu tinha colocado aqui. Não, não está. Eu vou dizer daqui, certo? Para você ver. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, certo? Uma pesquisa, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa falando sobre o regime militar, o que foi, e dizer quais os presidentes do regime militar. Tá ok? Foram 5 presidentes. Eu falei o nome de quase todos aqui. Dizer o nome deles e o tempo que eles governaram, de tanto a tanto. E também quero que vocês falem o que foi o AI-5. Só o AI-5. Certo? Façam essa pesquisa aí em 10 linhas e me entreguem. Ok? Deus abençoe a vocês. Até a próxima aula.